A paz para os irmãos do canal Revelação da Palavra, irmãos. Jó capítulo 2, versículo 9. Palavra que fala, irmãos, sobre as percas de Jó, a tentação e os ataques, irmãos, que Jó sofreu do adversário, do diabo na terra, irmãos. Deus provou para o diabo, irmãos, que o homem carnal, que o homem natural, irmãos, que o homem apenas com o temor de Deus, com o Espírito Santo, irmãos, vence Satanás. E a ilustração desta palavra, irmãos, nos mostra isso. A ilustração dessa palavra, irmãos, traz e comprova essas veracidades. Glória a Deus, irmãos. Jó capítulo 2, do versículo 9, a esposa de Jó, irmãos, fala: ainda retens este Deus? Amaldiçoa Deus e morre. A mulher, irmãos, ela é a parte mais sensível. Então, irmãos, Jó recebeu ali a afronta, recebeu ali o ataque do adversário. O diabo subindo ao céu, irmãos, junto com a oração de Jó, junto com a oração dos filhos. Ele subiu ao céu, irmãos, e ali ele fez um desafio com Deus. Se eu tocar nele, se eu fazer com que ele perca tudo que ele tem, ele vai te negar na tua face. E Deus aceitou este desafio, irmãos. Um homem que tinha uma condição financeira, que era rico, que tinha muitos bens materiais, irmãos, tinha gado, tinha muitas pessoas trabalhando nas suas fazendas. Jó era um homem conceituado, irmãos. Ele tinha 10 filhas. Ele tinha 10 filhos no total, irmãos. E ali, quando Satanás subiu com a oração de Jó, certamente uma oração de agradecimento, irmãos, porque ele era um homem temente a Deus. Ele agradecia a Deus por tudo aquilo que ele havia recebido da parte de Deus, irmãos. E em nenhuma dessas orações subiu o tentador, o acusador chamado Satanás, irmãos, o nosso adversário. E ali ele fez um desafio com Deus: se eu tocar nele, tudo que ele tem, se eu tirar, se eu colocar uma enfermidade, se eu afastar os amigos dele, ele vai te negar na tua face, ele vai murmurar. Irmãos, para o homem natural que está nesta terra, que perde, irmãos, um filho, ele já murmura. Imagina perder 10 filhos ao mesmo tempo. Imagina você perdendo a sua casa, você perdendo tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você juntou na sua vida, você perder da noite para o dia. Isto aconteceu com este homem chamado Jó. E louvado seja Deus, irmãos, porque este homem, ele é o exemplo vivo que o homem natural, irmãos, temendo a Deus, o homem tem a capacidade de vencer o diabo na terra, irmãos. E não foi diferente. Quando o adversário veio, irmãos, numa nuvem, numa forma de destruição, irmãos, o adversário veio devastando tudo que Jó tinha. Veio em forma de ventania, de tempestade, irmãos, e ali todos aqueles conservos vinham dar a notícia. Estava na fazenda e veio uma grande ventania e caiu fogo do céu e matou todos os seus gados. Somente eu sobrei para te trazer essa notícia. Antes que esse houvesse acabado de notificar, outro já vinha, estava na casa dos seus filhos, soprou um vento e derrubou a casa por cima dele, todos morreram. Então era notícia ruim, irmãos, uma atrás da outra. Jó perdeu tudo que ele tinha em apenas um dia. Glória a Deus, irmãos. A fúria do adversário
daquele que teme a Deus, irmãos, daquele que é íntegro. Jesus estava, irmãos, vendo a luta, Deus estava vendo a luta daquele homem, e ali ele fez uma pergunta para o adversário: de onde vem Satanás? Ele falou de observar a terra e rodear. Satanás está rodeando esta terra, irmãos, e observando essa terra. Ele observa, irmãos, aonde você está. Ele observa, irmãos, os prostíbulos, ele observa os campos de futebol, ele observa, irmãos, toda a imundície que tem na terra, os jogos de azares, aonde tem, irmãos, aquilo que é propagado por ele, ele está no meio, irmãos, ele está observando. E ali ele estava, Jesus, Deus fez essa pergunta para ele: observaste meu servo Jó, o homem íntegro, sincero, não há ninguém como ele na terra, irmãos. Então, Satanás não tinha como ver Jó em outro lugar, irmãos, porque sabia que ele era temente a Deus. Ele não ia estar em outro lugar. Então ele estava com a família, irmãos, com os filhos, com a esposa, e ali na sua casa, quando ele recebeu esse ataque, ele não deu, irmãos, brecha para que o diabo entrasse na vida dele, não deu abertura, ele não pecou, ele não buscou, irmãos, esta prova, mas a prova veio até ele, glória, como em prova de desafio, irmãos. Satanás tem desafiado a Deus a seu respeito, tem falado que você não consegue ser temente, mas Deus tem visto a limitação do homem. E Deus vendo, irmãos, do alto, falou: vai, toca nele, tira tudo que ele tem, somente preserve a sua vida. Além, irmão, das perdas que ele havia já tido materialmente, irmãos, dos seus bens materiais, ele perdeu, irmãos, no campo sentimental, no campo afetivo, 10 filhos, irmãos, glória a Deus. Foi sepultado 10 filhos num dia só. Porventura Jó deveria ter perdido a fé, irmãos, em Deus. Falou: Deus me deu e Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Nu eu vim a este mundo e nu eu tornarei. Glória a Deus, irmãos. O homem que entende que todos os benefícios que ele tem é preparação de Deus, irmãos. Ele não vai levar nada. E Jó, irmãos, ainda reteve Deus como seu Salvador, irmãos. Não blasfemou, não jogou a culpa em Deus. Ele sabia, irmãos, quem estava o atacando. Ele sabia que aquilo era uma força, irmãos, que não era vinda da parte de Deus, que era uma força, irmãos, da inveja, que era uma força que o adversário tinha colocado, irmãos, em prol, em volta, porque viu que aquele homem era temente a Deus de verdade. E foi um teste que Satanás fez, foi um desafio que ele fez com Deus e ele perdeu, irmãos, como ele sempre tem perdido nas batalhas bíblicas, irmãos, nas ilustrações, ele sempre perde, mas ele não desiste. E ali, irmãos, para o homem que já havia perdido os bens, que já havia perdido os filhos, não perdeu a fé, não perdeu a confiança, confiou até o fim. E ali, aquela pessoa, irmãos, que Deus escolheu para estar do seu lado, que era a pessoa que tinha que aconselhar, que tinha que estar do lado dele, irmãos, né? Que tinha que o levantar, foi a pessoa que o diabo também usou a boca. Ainda retens este Deus? Você ainda tem fé em Deus? Olha o tipo de sugestão que a esposa deu para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ela sugeriu, irmãos, que ele se matasse, que ele cometesse o suicídio. Amaldiçoa Deus por tudo, pelas suas perdas, e se mata. Satanás usando aquela mulher, usando aquela boca, irmãos,
para dar ali uma tacada final naquele homem. Não foi diferente também com os amigos, irmãos. Os 3 amigos que estavam em volta, nenhum teve coragem de levar uma palavra amiga, irmão, de estender a mão, mas na hora de abrir a boca, confessa os seus pecados, Jó. Glória a Deus, irmãos. O homem consegue enxergar externamente, irmãos, a luta, mas o homem não consegue enxergar, irmãos, o propósito de Deus. Deus, ele confunde, irmãos, o homem na situação que ele coloca o outro. Muitas das vezes você vê alguém passando uma prova, uma dificuldade, você sente pena, mas não tenha esse sentimento, porque você não sabe o que está se passando no reino espiritual, qual é o propósito que Deus está colocando ali, irmãos. Glória a Deus. Hoje foi Jó, amanhã pode ser você também. Será que você tem a capacidade para suportar esta prova, para suportar esta carga emocional, para ter fé? Você está pronto para perder tudo que você tem, para ter como inimigo a esposa, para ter os amigos virando as costas para você? Você está pronto para passar por isso? Foi isso que aconteceu com Jó, irmãos. E ele não blasfemou. Ele não, irmãos, atribuiu suas perdas a Deus. Ele entendeu, irmãos, que nu eu vim e nu tornarei. Louvado seja o nome do Senhor. Ele glorificou a Deus, irmãos, em tudo que ele estava passando, em todas as perdas. E ele disse para a mulher: como falas uma louca, falas tu. Você não sabe o que você está falando. E ali ele fez uma oração, irmãos, pelos amigos, pelos 3 amigos que viraram as costas para ele. E Deus, irmãos, vendo do céu que aquele homem, irmãos, tinha passado naquele teste, foi 6 meses de prova, de luta, de lepra, de enfermidade, irmãos. 3 meses que Jó sofreu na mão do adversário. Nós podemos falar, irmãos, que Jó comeu o pão que o diabo amassou. Essa é a ilustração mais correta. Ele comeu o pão que o diabo amassou, irmãos. Ele esteve na mão do adversário. Mas, irmãos, depois de toda tempestade vem a bonança. Deus fez, irmãos, com que aqueles amigos dividissem os seus bens com ele. Ele se tornou, irmãos, o homem mais rico de todo o Ocidente. Deus preparou, irmãos, restaurou o sentimento da mulher. E ele teve mais 3 filhas, irmãos, que eram as filhas mais belas do Ocidente. E Deus levantou a cabeça deste homem de novo. Glória a Deus, irmãos. É por isso que nós temos que glorificar o nome de Deus, seja na bonança, seja na prova, no deserto, na ventania, na tribulação, na tempestade, irmãos. Você está junto com Deus e Ele está com você. Não desanime, tenha fé, assim como Jó teve. Deus seja louvado.